Olá, prezados. Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre o músculo esquelético. Esse músculo estriado esquelético, ele é chamado assim porque ele apresenta várias estriazinhas na sua composição. Além disso, ele é uma musculatura bem alongada e que apresenta uma grande quantidade de núcleos em sua periferia. Por isso, ele é chamado de uma musculatura multinucleada, ok? Ela é bem diferente das demais musculaturas, sejam ela músculo cardíaco e músculo liso, os quais, no momento específico, eu vou retornar para conversar um pouquinho com você sobre essas musculaturas. Vejam que interessante. O músculo, ele passa a ter um músculo que vai estar executando o movimento, o qual a gente chama de agonista. Nós vamos ter músculos que vão fazer a movimentação completamente oposta, o qual nós chamamos de antagonista. Além disso, nós temos musculaturas que vão auxiliar este movimento, que aqui não está aparecendo a musculatura, mas que nós chamamos de músculos sinergistas. Então vejam, toda vez que um músculo agonista estiver executando o seu movimento, o seu músculo antagonista precisa relaxar. Então vamos imaginar aqui numa contração do músculo bíceps braquial, para que ele se contraia e faça essa flexão do antebraço, é necessário então que o músculo antagonista, neste caso o tríceps braquial, se relaxe. E quando nós vamos fazer uma movimentação ao contrário, onde o músculo agonista passa a ser o tríceps braquial, o músculo, então, antagonista neste caso seria o bíceps braquial, o qual precisa se relaxar. Essa musculatura, ela geralmente ela tem sua inserção no bem perto ao fulcro. Por que isso acontece? Para que toda vez que houver uma pequena contração muscular, haja uma grande movimentação do seu membro. Neste caso aqui, a gente chama de alavanca, ou seja, quando nós temos uma contração de em torno de 1 centímetro dessa musculatura do bíceps braquial, vai haver então uma movimentação de em torno de 5 centímetros do antebraço. Esse músculo, ele tem várias funções. Nós temos uma função de movimentação do esqueleto, nós temos uma movimentação de retorno venoso e nós temos uma movimentação, inclusive, envolvida no processo respiratório. Olha só, nossa musculatura, ela vai estar inserida aos ossos a partir de tendões. Então, toda vez que houver uma movimentação muscular, nós vamos estar gerando uma movimentação voluntária dos ossos. Então, uma das características do músculo estriado esquelético é gerar movimentação voluntária dos ossos. Uma outra função desta musculatura, ela funciona como uma bomba muscular. De que forma? Vejam. Quando a musculatura, por exemplo, aqui o gastrocnêmio, que é uma musculatura que está lá na nossa panturrilha, está relaxada, passa a ter válvulas no nosso sistema venoso que estão fechadas aqui, certo? Por quê? Porque o sangue ele tende a obedecer à lei da gravidade. A tendência do sangue seria retornar aqui para a região dos pés. Agora, quando nós fazemos a contração desta musculatura, o que acontece? Esta válvula anterior se fecha e a válvula posterior se abre. Para quê? Para que haja, então, uma compressão desta veia, fazendo com que o sangue, então, retorne de forma mais fácil para o coração. Inclusive, a gente chama o gastrocnêmio de bomba venosa. Mas toda a musculatura esquelética também está envolvida neste processo de facilitação do retorno venoso
para o coração. Uma outra questão interessante é que esta musculatura está envolvida no processo respiratório. Lembra, toda vez que nós fizermos uma entrada de ar, ou seja, nós fizermos com que haja um maior espaço intratorácico, de que forma nós fazemos isso? Nós fazemos com a contração dos intercostais externos, que vão fazer com que estas costelas se elevem, e nós vamos fazer com que o diafragma ele passe a abaixar. Quando ele abaixa, nós fazemos um aumento do volume intratorácico, diminuindo a pressão nesta região, o que vai fazer com que o ar entre. Agora, quando nós fazermos uma expiração, nós vamos relaxar os intercostais externos e relaxar o diafragma. Isso vai fazer com que o diafragma suba, faça pressão sobre esta região intratorácica, aumentando a pressão interna do corpo. Isso vai fazer com que o ar tenda a sair, porque a pressão externa está menor do que a pressão interna. Além disso, nós podemos fazer, inclusive, uma expiração forçada. Neste caso, nós faríamos, inclusive, uma contração dos intercostais internos, que fariam com que estas costelas abaixassem ainda mais, aumentando ainda mais esta pressão interna, fazendo com que o ar saia com maior intensidade. Qual é a estrutura deste músculo esquelético? Vejam bem. O músculo vai estar inserido ao osso a partir de um tendão. E este músculo ele vai ter uma membrana externa, a qual nós chamamos de epimísio. Nós temos aqui a parte interna chamada de perimísio. Nós temos aqui também o endomísio. Mas o que nos interessa hoje é falarmos sobre os fascículos, a fibra muscular e a miofibrila. Vejam. Um músculo ele é formado por vários fascículos musculares. Estes fascículos musculares são formados por várias fibras musculares. E vejam, a fibra muscular ela é considerada a célula muscular. E cada célula muscular é formada por várias miofibrilas. E nós vamos ver numa próxima aula que as miofibrilas são formadas por vários sarcômeros e esses sarcômeros são considerados as unidades funcionais da musculatura, tá? Então, esta célula muscular, esta fibra muscular, ela tem esta estrutura. Vejam que aqui nós vamos ter vários furinhos, vários orifícios, e estes orifícios vão estar ligados aos túbulos transversos. Além disso, nós temos nesta região uma vasta retículo sarcoplasmático. Por que isto é assim? Vejam bem. Um neurônio motor, ao chegar com a informação motora à fibra muscular, vai gerar nesta região que a gente chama de placa motora. E o que nós temos a partir de então? Esta placa motora, este neurônio motor, vai ter as suas vesículas, as quais vai liberar neurotransmissores, que no caso da placa motora do músculo esquelético sempre será acetilcolina. Essa acetilcolina vai se ligar aos receptores da membrana muscular e vai abrir canais de sódio. Esses canais de sódio vão permitir a entrada de sódio, gerando um potencial de ação na membrana do músculo esquelético. E este potencial de ação precisa atingir as fibras musculares mais internas. Então, nós vamos fazer este potencial de ação migrar, então, por estes túbulos transversos para atingir a grande gama do nosso retículo sarcoplasmático. Então, vamos voltar para esta imagem, onde nós temos os orifícios que se ligam aos túbulos transversos, o que vai redirecionar esta potencial de ação para dentro da musculatura, sensibilizando o retículo sarcoplasmático a liberar cálcio. Isto tudo nós vamos ver numa aula subsequente. Então,
Quando nós fazemos um corte, então, desta fibra muscular, dessa nossa célula muscular, nós vemos aqui os nossos túbulos transversos, nós vemos um retículo sarcoplasmático bem desenvolvido e nós temos aqui a miofibrila. Quando nós trazemos, então, a miofibrila para cá, nós vemos que ela é formada por uma estrutura cilíndrica que vai apresentar bandas A, discos Z, banda I e assim por diante. Quando a gente analisa, então, este músculo, e aqui nós estamos vendo um fascículo muscular, esta imagem é justamente para mostrar para vocês que nós vamos ter na parte interna desta musculatura nervos e vasos sanguíneos. Nervos, quais são? Justamente esses neurônios motores que vão fazer o estímulo a partir do potencial de ação nesta musculatura. E nós temos um sistema de vasos sanguíneos que vai justamente fazer a nutrição destas células e principalmente a entrega do oxigênio. Então, de uma forma geral, este nosso músculo esquelético ele é composto de quê? Tecido conectivo, fascículos musculares, vasos sanguíneos e nervos que nós vemos agora. Estes fascículos musculares, eles vão ser compostos por várias células musculares, que a gente chama de fibras musculares. Estas fibras, o que elas contêm? Elas contêm sarcolema, túbulos T, sarcoplasma e muitos núcleos. Estes túbulos T vão estar ligados funcionalmente ao retículo sarcoplasmático. Este sarcoplasma aqui vai conter, então, o retículo sarcoplasmático, as diversas miofibrilas musculares, que são aquelas estruturas que vão ser formadas por sarcômeros, que são a unidade funcional da musculatura. Muitas mitocôndrias, ou seja, é um local que nós temos uma atividade ATPática importante, e grânulos contendo glicogênio. Isso a gente traz lá da bioenergética, ou seja, nós vamos fazer glicólise a partir deste glicogênio armazenado. Então, essas miofibrilas, elas vão conter várias proteínas. Neste caso, teremos troponina, actina, tropomiosina, miosina, titina e nebulina. Daqui nós temos a nossa actina, então que ela vai estar na sua estrutura ainda ligada à tropomiosina e à troponina, o que nós vamos chamar de filamentos finos. E a miosina gera então os filamentos grossos, os filamentos espessos. E essa estrutura toda aqui, então, de uma forma bem organizada, nós chamamos de sarcômero, ou seja, unidade funcional da nossa musculatura. Ok? Logo eu vou retornar para conversar um pouquinho mais com vocês sobre este sarcômero, sobre esta função, sobre esta contração muscular. Ok? Então, logo estou retornando. Até breve!